Daniel Alves sai da cadeia, pagou 1 milhão de euros e saiu da cadeia, né? Vamos falar um pouco disso. Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa, Piscite. Vamos lá. Então tô aqui no canal do UOL Sport, a Thalita Vespa, repórter do UOL, dando aqui a notícia, né? Vamos ver aqui rapidinho. Daniel Alves deixou nesta segunda-feira o presídio de Brians 2, acompanhado de sua advogada Inês Guardiola, depois de pagar 1 milhão de euros à Justiça Espanhola. Esse pagamento foi feito nesta manhã também pela defesa e equivale mais ou menos a 5,4 milhões de reais. Essa fiança dá o direito ao Daniel Alves de esperar o resultado do julgamento do recurso em liberdade. Ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão em primeira instância pela Justiça Espanhola e agora tanto a acusação como a defesa entraram com um pedido de recurso para revisar esta pena. A defesa segue pedindo que ele não seja condenado e a acusação pede uma pena maior. Enquanto a corte analisa os pedidos de recurso, o Daniel segue em liberdade. Daniel Alves estava preso desde janeiro de 2023 e agora deve esperar aí pelo menos uns 3 meses até ter o resultado desse recurso. Quando a corte analisou o pedido de liberdade, o Daniel Alves se comprometeu a ficar à disposição do tribunal durante esse período. Foi a primeira vez que houve uma positiva em relação aos pedidos de liberdade desde que o caso começou. A defesa do Daniel Alves, desde o começo do caso, já pediu a liberdade do jogador 5 vezes. Meu, isso é muito simbólico, né? Essa foto aqui acho que mostra bem também. Disseram que esse pessoal que tá protestando ali não tava protestando contra o Daniel Alves, né? Contra um outro caso lá que tava sendo julgado no mesmo dia, alguma coisa assim. Mas a galera tava ali, viu o Daniel Alves saindo, teve umas que aproveitaram, gritaram pra ele também. Mas essa foto aqui é muito emblemática, assim. Uma coisa absurda, né? Ele pagou pra sair da prisão por violentar sexualmente uma mulher e ele sai de lá de dentro protegido por uma mulher, né? Que é advogada, está fazendo o trabalho dela e blá blá blá. Mas não deixa de ser uma imagem que bate estranho, assim, né? Pra mim, pelo menos. E a única vez que essa liberdade foi concedida foi depois da condenação. A advogada de acusação, Esther Garcia Lopes, também vai recorrer a essa possibilidade de aguardar em liberdade. Então, além do recurso à sentença, Esther vai oferecer um recurso ao pagamento da multa e a liberdade provisória do Daniel Alves. Essa é a notícia. Então, assim, Daniel Alves pagou 1 milhão de euros, mas ele não está solto. Por quê? Porque a defesa da menina, da vítima, pediu recurso porque eles querem que a pena seja mais alta do que a Espanha decidiu. E a defesa do Daniel Alves entrou com recurso pedindo o contrário, para ele ser absolvido ou, se não for absolvido, para diminuir a pena. Então, aí rola aquela coisa, pediu recurso, então aí os juízes, advogados lá vão analisar os recursos novamente, é coisa que demora, às vezes anos, tal, e dependendo da vontade da justiça, os caras podem falar, ah, beleza, vamos ver o recurso, e fica 10 anos revendo o recurso, entendeu? Todo esse tempo deles reverem o recurso e ver se decidir de novo, ele pode ficar em liberdade. Então, o que ele pagou é para ficar esse período em liberdade. Se depois de todo esse processo ele for condenado mesmo de verdade, de novo, novamente, 3 vezes, aí ele vai pra cadeia. Ou se ele for absolvido, pode ser que ele seja absolvido, porque vão analisar recurso da defesa dele. E a cereja do bolo qual que é? Esse 1 milhão de euros, após o julgamento final, eles ficando preso ou não, ele recebe esse valor de volta, entendeu? Ele não tá pagando. Esse dinheiro vai ficar lá guardado na justiça. A justiça da Espanha vai guardar para ele 1 milhão de euros. A hora que ele sair, aí se ele for condenado, ele vai pra cadeia. Aí ele cumpre os anos lá de cadeia. A hora que ele sair da cadeia, ele tem 1 milhão de euros de volta que ele tinha pago antes, com juros e correção monetária. Essa é a justiça
Do Brasil nada, essa é a justiça do mundo machista, cara. E aí é o seguinte, a galera do futebol, até pouco tempo atrás, até uns dias atrás, tava todo mundo caladinho, ninguém queria falar nada. Eu fiz um outro vídeo do Daniel Alves, tá aí no canal, que eu coloquei todo mundo, coloquei o Tite falando, o Tite se desviando do assunto, não sei o que lá. E agora parece que a galera tá se cobrando pra falar alguma coisa. E a primeira a falar, a primeira lá de dentro do mundo do futebol, a primeira que eu ouvi falar alguma coisa foi a Leila Pereira. A Leila Pereira é a única mulher presidente de clube, né? No Brasil aqui, que a gente saiba. Então olha aqui o que a Leila Pereira falou. Pois é, e a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, se manifestou sobre os casos envolvendo os jogadores Robinho e Daniel Alves. A Leila, que está em Londres como chefe da delegação brasileira, criticou a falta de posicionamentos no meio do futebol sobre os dois processos. Nós estamos falando de 2 casos graves de estupro. Ela disse, abre aspas, ninguém fala nada, mas eu, como mulher, aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte, fecha aspas. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. Perfeito, Leila Pereira. Já passou da hora disso ser discutido dentro do futebol. As mudanças não vêm de fora para dentro, não. Vêm de dentro para fora. Então, temos que dar um jeito de acabar com esse corporativismo dentro do futebol. Corporativismo machista, né? E nós contamos com jornalistas para nos ajudar nessa, porque são os jornalistas que têm o contato lá direto, que faz que deveriam fazer, né? Essa ligação nossa com a galera do meio do futebol. Quanto mais eles puxarem esse assunto, mais a gente vai minando esse corporativismo dos caras do futebol se protegerem nesses casos polêmicos. O Danilo da seleção brasileira deu uma entrevista, deixa eu passar aqui pra frente, porque perguntaram pra ele, fizeram essa pergunta, né? Do caso do Daniel Alves e do Robinho, né? A gente tá falando só do Daniel Alves, na verdade, fazendo uma geral de todos os casos, que não são poucos, né? Como a gente pode ver, principalmente no meio do futebol. Mas o Robinho, agora a gente sabe, ele foi preso e tudo mais, tá na cadeia, né? Espero que vá cumprir todos os anos que ele pegou lá. O Daniel Alves é que virou notícia de novo, porque saiu, né? Mas vamos ver aqui o Danilo da seleção brasileira falando sobre essa imagem do jogador de futebol pro brasileiro, né? Eles são, na verdade, exemplos, principalmente pra criançada aí, né, meu? Passando pano pra violentador de mulheres, né, meu? Quem diria, hein, o seu Neymar? Aí fica a dúvida, né? Quem foi que pagou esse 1 milhão de euros aí? A pessoa não se identificou. Foi uma outra pessoa do futebol. Foi um outro jogador. Não foi o Neymar, hein? Não foi o Neymar, tá bom, galera? Foi um outro jogador de futebol que não quis se identificar. Vamos ver aí o Danilo. Do futebol brasileiro também, passando pelas categorias de base. Mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade e ela vem, né, se espelhar no futebol. Isso é verdade. Tudo bem que não existe só no futebol, não vem querer mudar o foco, entendeu? Mas o futebol é um reflexo da sociedade. Tipo, não existe um meio mais machista e violento, vamos dizer assim, que o meio do futebol, né? Isso a gente sabe. E não tô falando só do futebol profissional. Qualquer futebol de churrasco aí, os papos de vestiário, geralmente a gente tá ligado. É machismo com violência e só, né? Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que tá na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Eu procuro muitas vezes me dissociar da figura como jogador de futebol. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida. Eu tenho uma outra parcela de vida que também é importante. E dentro dessa parcela cabe um aprendizado, cabe um crescimento pessoal.
que é isso que eu busco. Como você falou, nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres elas passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não, por um julgamento, ou por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vai me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui pro Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento. É isso, nós, homens, a gente não anda com medo o tempo todo de qualquer coisa. As mulheres, elas andam com medo. Ele deu um exemplo aqui, né? Um dos exemplos básicos, mas mulher tem medo da roupa que vai pôr, por onde que vai andar, ou por onde que vai passar, se ela estiver sozinha. São medos que a gente não passa, a gente nem chega a pensar nisso. Essa teria que ser a obrigação de nós homens, porque elas sentem medo de andar na rua por causa dos homens, por causa de homens. Elas só vão sofrer algum tipo de coisa, elas sofrem, aliás, vários tipos de coisas, sempre cometido por homens. Então, cria-se um medo de homens e seria obrigação de nós, homens, tentarmos de qualquer maneira acabar com esse medo das mulheres de viver, entendeu? A mulher tem medo de ir numa balada e tomar uma caipirinha a mais, porque ela pode ficar muito louca e pode ser violentada, sabe? Eu posso ficar muito louco em qualquer balada que eu quiser, que as chances de acontecer alguma coisa do tipo comigo são irrisórias, entendeu? Perto de uma mulher. Essa teria que ser a ideia, né? Não essas ideias de red pill aí, de achar que mulher tá contra homem. Se as mulheres fossem contra homem, cara, elas estariam certas. A gente tá falando de violência contra a mulher. De vários casos aqui, já falamos hoje. Você acha que não tem motivo pra mulher ser feminista? Para as mulheres se juntarem e se protegerem, rebaterem as coisas do dia a dia, que a galera tudo fica chamando de mimimi? Olha aí quantos exemplos a gente não dá de coisas que acontecem com mulheres todos os dias, né? E aí, teve alguns jogadores, ex-jogadores, assim como Craque Neto. Vamos ver o que o Craque Neto disse. 2 jogadores mundiais de seleção brasileira que a CBF não falou nada, amigos dele não falaram nada, nenhum jogador panca falou. Eu, Ronaldo Fenômeno, quando você foi no Danilo Gentili falar que eu quero like, mas eu sou homem, irmão. Eu sou pai de família, irmão. Eu não sou você, que é fenômeno. Quando que você falou alguma coisa sobre isso? Quando que os jogadores da seleção falaram alguma coisa sobre 2 jogadores de Copa do Mundo que estupraram 2 mulheres? Um coletivamente. Cambada de vagabundo, safado. Vocês não merecem o ar que eu respiro, que o Veloso respira, que o Souza respira, que o Vinícius Batista respira. Vocês não merecem esse ar. Esse ar não é pra vocês. Esse oxigênio não é pra vocês. Mas vocês vão pagar. Vocês vão pagar aqui no inferno. Craque Neto traduzindo todo o nosso sentimento, né, meu? É um engraçado assim, mesmo com tudo isso rolando, quantos jogadores vocês conhecem que se pronunciaram assim, dessa forma, sem ficar pisando em ovos pra falar? Mesmo ex-jogadores de outros times e tudo mais. Não sei se é porque eu sou corintiano, mas só chegou pra mim o Neto e o Dinei. Aí, ó, Dinei, vamos pôr ele aqui pra falar também. Vou falar sobre o caso desses estupradores, tanto Robinho quanto Daniel Alves. Não tem que chamar eles de ex-jogador, não. Eles têm que pagar a pena, sim. Eu tive isso na minha família com minha filha em 2010, tentativa de estupro. E vocês não sabem o que minha filha passou. Vocês não sabem o que essas meninas estão passando. A dor que essa família está passando. Então eu vou falar uma coisa, eles têm que pagar a punição, sim, senhor. Eu não vou passar pano para estuprador, não. Eles têm que pagar porque eu passei por isso na minha família, com a minha filha em 2010. E ninguém vê o que essas meninas estão passando.
Tá? Não tem esse negócio de ser jogador famoso, o jogador que não é famoso, o pagodeiro, o ator, a atriz, não. Tem que pagar. Tem que pagar, porque eu passei isso com a minha filha. Em 2010, eles têm que pagar. E são estuprador, não é jogador, é estuprador. Dá uma revolta, né, cara? Olha, falar pra você. Vi o Neto, vi o Diney, não vi mais vídeo de jogador nenhum. Não sei se é porque eu sou corintiano, sigo mais perfis de corintianos e tal. Se tiver algum outro vídeo, alguma outra declaração de outro jogador de outro time, até ex-jogador e tudo mais, falando sobre isso, manda pra mim, porque eu não vi. Me dá até muito orgulho os únicos dois que eu vejo falando nesse nível ser ex-jogadores do Corinthians. Tanto que, assim, há muitos anos já eu sou fanático por futebol, adoro o esporte, sou daqueles que liga a TV, tá passando um jogo, seja lá qual for, eu paro pra ver, fico assistindo, mesmo se for time que eu nunca vi na vida. Mas há muitos anos já, desde dos meus 20 anos de idade, sei lá, que eu já deixei de lado essa coisa de ver jogador de futebol como herói, como exemplo, como ficar querendo saber da vida pessoal de jogador. Meu, jogador pra mim é nos 90 minutos ali dentro de campo, se serve ou não pro Corinthians. Nem seleção brasileira mais, tô dando muita atenção, eu acho que não só eu, como público em geral de futebol, porque os jogadores que seriam nossos ídolos, vamos dizer assim, são amigos desse tipo de gente, entendeu? Olha só, o Neymar, por exemplo, é exemplo pra criançada tudo. A geração Neymar, toda essa geração mais nova que o Neymar, tudo se inspirou no Neymar, dos jogadores mesmo, dizendo assim, né? Esse jogador Vini Júnior, esses jogadores que estão aí jogando agora, né? Que estão no auge agora, é tudo, olha o Neymar como ídolo e tudo mais. E as crianças que não jogaram bola, as crianças até hoje, não teve lá o caso da mulher que levou o filho pro Cruzeiro do Neymar lá? O Neymar fez um cruzeiro pros pais, pra galera e tal. A mulher levou o filho, porque o filho é fã do Neymar. E aí você pega o Neymar pagando fiança do parça dele, jogador de futebol também, que disputou a Copa do Mundo, que violentou uma garota. E você vê toda uma classe futebolística com medo de falar no assunto, querendo desviar do assunto. Você fica decepcionado, né, meu? Você fica, não quero saber o que essa galera faz fora de campo. Quero saber só dos 90 minutos ali. Foda-se, né? Mas, às vezes, rola uma luz no fim do túnel, que a gente vê algumas coisas furando essa bolha aí do corporativismo futebolístico, né? Por exemplo, o Clube Bahia fez um vídeo, né? E postou na internet, no Instagram. Aqui foi a Zélia Duncan que postou, né? O vídeo é lá do oficial do Bahia. Vamos ver se dá pra ver aqui. Deixe de besteira que imbecilzinho na rua não mata ninguém. Se não for pra limpar, lavar e cozinhar, pra mim, não serve. No dia que ela pegar um homem de verdade, quero ver ela gostar de mulher. Tá assim porque é mal amada, mal comida. Rapaz, novinha, pode ter a idade que for, dando mole pra mim. Mulher minha não se arruma pra sair sozinha. Uma paciente dopada. Você não vai aproveitar. Será mesmo que ela não quis? Agora, se ela gosta de beber e quer assumir o risco. Chegando em casa não tem essa desculpinha de dor de cabeça, não. Vai tomar do mesmo jeito. Se você pensa e tem atitudes machistas, você alimenta uma cultura, a cultura do estupro. Uma campanha do Esporte Clube Bahia. Muito bom. A cultura do estupro, né? Aqui no Brasil, e aí você pode ver aqui nos comentários, aqui ó, Raquel Almeida, nossa, arrasou, e quantas vezes já ouvimos essas frases e ainda ouvimos, triste demais, são frases, eles pegaram frases que as mulheres ouvem todos os dias, dentro e fora de casa, né, você viu aqui que tem umas frases que é de casal, assim. Ó, a outra, Nana Basso, sou Vitória, mas super aplaudo o Bahia por essa campanha necessária, parabéns Esporte Clube Bahia. Então é aquilo que eu falo, algo
desse tipo, vindo de dentro para fora, uma campanha sendo encabeçada por alguém ou por um clube, por uma organização de dentro do futebol, espalhando isso para fora, é muito mais eficaz do que qualquer luta de jornalistas ou de pessoas comuns tentando furar a bolha de fora para dentro, entendeu? É muito importante, então, o pronunciamento de clubes, de galera do futebol, de jogadores, ex-jogadores. Posicionamento dessa galera sempre é muito importante, se não for o necessário para tentar mudar alguma coisa. Sempre que os discursos e as coisas vierem sempre só de fora e a galera de dentro não repensar as suas atitudes, não adianta nada. Não se muda nada sem antes reconhecer o próprio erro. E aí, vamos aqui para outra notícia. Olha só, vê se as mulheres não têm motivo para serem feministas nesse mundo. Né? Já falamos aqui de Espanha, de Itália com o Robinho, aqui Brasil e agora aqui na Argentina. Jogadores do Vélez são detidos por acusação de abuso sexual, também na Argentina. Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abiel Osório e José Florentin, todos investigados por violentar jornalista em Tucumã, também têm contratos suspensos pelo clube argentino. A polícia argentina deteve os 4 jogadores do Vélez acusados de abuso sexual por uma jornalista em Tucumã. Por conta disso, o clube argentino anunciou que suspendeu o contrato dos atletas. Antes da detenção, a justiça argentina proibirá os atletas de deixarem o país por 90 dias. É esperado que um juiz determine nos próximos dias se eles vão responder ao processo em liberdade ou não. A denúncia foi feita no dia 6 de março, quando a jornalista de 24 anos compareceu a uma delegacia de Tucumã. Ela afirmou ter sido agredida sexualmente pelos jogadores em um hotel da região. Segundo informações policiais divulgadas pela imprensa argentina, a mulher contou ter sido convidada por Sosa para ir ao hotel por meio de mensagens em uma rede social. Ao chegar no local, ela foi para o quarto do goleiro. Pouco tempo depois, juntaram-se a eles os jogadores Osório, Cufré e Florentin. Aí eles contam aqui como que foi, mas o lance é o seguinte... Aquela história, a jornalista que de repente se envolveu com o jogador e foi pro quarto do jogador, até aí, né? Aí a gente conhece vários casos assim, a gente já ouviu histórias, várias histórias parecidas, a gente que é homem ouve muitas histórias das pessoas ao redor, de histórias assim, que o cara leva a garota pro quarto, pro lugar tal, chega lá, tem mais gente e, vai ter que sair com todo mundo. A força, geralmente é a força, né? Que acontece essas coisas, isso quando não droga a menina e tudo mais. Então, mais um motivo para nós homens mudarmos o nosso olhar para as coisas, para a sociedade. Sempre que uma mulher reclamar, sempre que uma mulher denunciar alguma coisa, para, escuta, se põe no lugar. Para, escuta e se põe no lugar. Não importa, mesmo que você não saiba se é verdade ou não. Para, escuta e se põe no lugar. Se der para fazer alguma coisa, faz. Se não der, paciência, mas pare e escute. As mulheres têm que ser escutadas e nós homens temos que mudar a nossa chavinha aqui. A nossa desconstrução tem que ser sempre. Então não fica entrando nesses papos aí de internet que a gente vê de guerra dos sexos e tal. Ah, é porque nós homens somos injustiçados. Nós homens poderíamos ser injustiçados mais 1000 anos pra frente, que as mulheres ainda iriam estar em desvantagem. O homem que fica reclamando da mulher que quer se empoderar, que quer mudar a posição dela na sociedade, você pode ver que o cara tá com medo de perder a posição dele, que às vezes ele nem tem aquela posição, ele acha que tem, né?